O West Ham da Inglaterra tenta a contratação do atacante Caio Jorge do Cruzeiro. A informação foi confirmada ao vivo durante a transmissão de Manchester City e West Ham pela Premier League na ESPN, onde a galera divulgou a informação de que a equipe inglesa teria apresentado uma proposta de empréstimo com obrigação de compra no mês 6. Segundo a galera da ESPN, os caras tentaram contratar o jogador por 4 milhões de euros, valor que seria pago pelo empréstimo, e daqui 6 meses o West Ham pagaria ao Cruzeiro 21 milhões de euros, até porque é empréstimo com obrigação de compra. Ah, meus amigos, faça-me rir, até porque quem é o West Ham no jogo do bicho? Vão me desculpar, mas nunca que o Caio Jorge vai deixar de brigar pelo título brasileiro, brigar pela Libertadores, brigar pela Copa do Brasil para jogar em time que briga para não cair na Inglaterra. Verdade seja dita. E a gente vai comentar mais sobre isso no conteúdo de hoje, mas antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora, ainda sobre a informação divulgada pela ESPN, eu vou falar uma coisa para vocês. West Ham, nem se a proposta tivesse sido à vista, nem se você tivesse pagado os 25 milhões de euros à vista, o Cruzeiro venderia o Caio Jorge para vocês. E o Caio Jorge também não aceitaria deixar o Cruzeiro para jogar em uma equipe da parte de baixo da tabela da Premier League que está brigando mais um ano para não cair. Já há temporadas que o West Ham briga do meio de tabela para a parte de baixo, para a parte da zona do rebaixamento no campeonato inglês. Então, sonha quem é o West Ham no jogo do bicho comparado com o Cruzeiro Esporte Clube. O Caio Jorge só sai do Cruzeiro por cerca de 35 milhões de euros e para uma equipe grande do futebol europeu, que vai fazer ele continuar na mira do treinador Carlos Ancelotti. Aqui no Cruzeiro, ele continua nos holofotes. E outra coisa também, família, outra informação que a gente vai divulgar para vocês, essa foi informada pelo próprio Paulo Pezzolano durante a entrevista coletiva de sua apresentação lá no Internacional. Ele confirmou que foi o plano B do Cruzeiro e que foi o plano B também do Internacional. E a galera até esperava, né, que o Pezzolano tivesse um pouco de chateação por ter sido segunda opção pelo mesmo treinador em duas equipes, e o Pezzolano simplesmente disse, cara, é uma honra para mim ser plano B do Tite, que é campeão de Copa do Brasil, é campeão brasileiro, é campeão mundial, esteve na seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo, e ele falou, é uma honra para mim ser o plano B do Tite. Pensando por esse lado, o Paulo Pezzolano tem razão, o treinador que foi campeão brasileiro Série B e que ainda está no início de sua carreira, que ainda precisa se provar no cenário nacional. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Pezzolano. Mas não se esqueça, família, de deixar o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Escutem as falas do Paulo Pezzolano. Primeiro ser o plano B, segunda opção atrás de Tite, un cara como eu con 42 años, para mí es un orgullo, ¿sí? Un orgullo. Cara que salió 2 veces campeón del mundo, con la edad que tiene, que la verdad para mí es un orgullo, ¿sí? Después habían otros clubes, sí, de otros países y también de Brasil, y capaz que fui la opción B de Tite en otro club también. Es un orgullo, es un orgullo. Con mi edad y como eu levo 9 anos de experiencia ya como treinador, mas eu estou constantemente estou começando.
Para mí, la verdad, fue muy bom y es una satisfacción ser un plan B de Tite. Agora eu vou falar para vocês. Ontem foi incrível. O Gabriel Barbosa amansou muita gente após sua entrevista no Podpah. E ainda disse que o próprio jogador não tem nada contra o Tite. Ô, gente, só acredita nisso quem for muito inocente. Faz o seguinte, pega as próprias palavras do Gabriel Barbosa há um ano atrás, há 2 anos atrás. Ele fala, o Tite não me respeitava, eu não tenho como ficar no Flamengo com o Tite. Ele mesmo se posicionou contra o treinador. E agora falar que ele não tem nada contra o Tite, só maluco para acreditar nas palavras do Gabriel Barbosa. E é claro que todas suas respostas foram padrões. Foram padrões. Você acha que ele vai falar que tem alguma coisa contra o Tite? Você acha que ele vai falar que quer sair do Cruzeiro? É claro que não. É claro que não. E outra coisa também que me preocupa, o Santos abandonou a negociação pelo atacante Gabriel Barbosa. Segundo Marcelo Teixeira, presidente do Santos, eles não têm condições financeiras de arcar com a contratação do jogador, mesmo que o Cruzeiro faça a liberação de forma totalmente gratuita do Camisa 9, eles não têm condições financeiras de dar um contrato longo e de oferecer um salário alto para o atacante Gabriel Barbosa. São palavras do Marcelo Teixeira, que disse que Gabriel Barbosa não é prioridade do Santos. E aí preocupa o torcedor cruzeirense, até porque antes era unanimidade a saída do atacante, mas depois da entrevista a torcida divide opiniões sobre o futuro do jogador. Eu, particularmente, não gosto, da possibilidade de permanência do Gabriel, isso, aquilo. Por mim, o ciclo do Gabriel Barbosa se encerrou por ele ter batido o pênalti daquela maneira. E aí a galera fala, todo mundo erra pênalti. De fato, galera, todo mundo erra pênalti. Mas não é errar o pênalti, é a maneira que este pênalti foi perdido. E é por isso que eu tô pé da vida com o Gabriel Barbosa. E tem torcedor que simplesmente já perdoou o jogador. Cara, pra gente perdoar o Gabriel Barbosa por ele ter feito aquilo ali, o cara tem que ser campeão no Cruzeiro. O cara tem que ser artilheiro de tudo no Cruzeiro. Pra ir falar, tá perdoado pelo torcedor cruzeirense. Eu já falei, volto a repetir. Não tem problema algum errar o pênalti. Olha pra você ver, o Wallace errou o pênalti e nem sequer tá sendo tão criticado por isso. Mas foi a forma que ele foi pra cobrança. Foi muito irresponsável. E é por isso que eu sou contra a permanência do Gabriel. Se você aí de casa gosta do jogador, tudo bem, não tem problema algum. Cada um tem sua opinião, eu respeito a opinião de vocês e espero que vocês respeitem a minha. Agora eu vou até estar colocando aqui na tela para vocês as falas do Pilhado, que comentou, sobre o Gabriel Barbosa, falou sobre as suas falas ao dizer que não tinha problema algum com o Tite. Vai ser engraçado de assistir. É muita cara de pau do Gabigol falar que ele não tem nada contra o Tite. Porra, é muito melhor o cara ser honesto, o cara ser sincero, falar, brigamos, fizemos as pazes, quero jogar muito com ele no Cruzeiro ainda. Deixa eu falar uma coisinha. O Gabigol, quando ele saiu do Flamengo, ele falou que tinha um treinador que não o respeitava como jogador. Aí agora, ele quer dizer que não tem nada contra o Tite. Cara, é cara de pau, é falsidade, é desnecessário. Eu faço questão de falar, porque dizem tanto ter coragem de falarem o que pensam. E aí chega numa situação dessa, em vez de ser sincero, quer fazer os outros de idiota, mas ninguém é, pô. Todo mundo sabe que o Gabigol não tem clima nenhum com o Tite. Pode mudar? Pode. Agora, dizer que não tem nada contra, depois de falar que o cara não o respeitava como jogador, falar pro Brasil todo em entrevista, papelão. E a prioridade era a vinda, antes do Neymar, o Santos queria que o Gabriel viesse naquele momento. Era importante nesse projeto de reestruturação e de reconstrução contar com o Gabriel. E naquele momento a negociação que o Santos abria e a proposta que o Santos fez a ele foi uma proposta ousada, foi uma proposta de mercado. Tanto que balançou e ele optou pelo Cruzeiro, mais
pelo projeto de disputar mais competições do que o Santos estava disputando. Né? Hoje é uma outra realidade. Né? Não entro nem na questão da avaliação técnica. Né? Eu digo, ele é um bom jogador, ele é um jogador identificado com o Santos, é um menino da Vila, mas a prioridade do investimento daquela oportunidade já não é o mesmo de hoje. Né? Então, quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo num nível maior, o Santos não tem condições. Então, já abertamente dissemos isso e não há nem como prosseguir numa negociação, porque se era uma prioridade anteriormente e fizemos uma proposta ousada, hoje já não é mais. Né? Hoje a gente poderia fazer uma proposta, mas num nível diferente, numa realidade financeira. Na realidade que o Santos hoje está diante do próprio orçamento que o Santos possui. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!